Mas aí a gente passa agora para algumas ferramentas, tá? Só para também dar uma ideia para vocês. E continuamos conversando. Bom, gente, como Camila prometeu lá no começo, a ideia é passar agora um pouquinho sobre as principais ferramentas que a gente usa num processo de planejamento sucessório. Existem várias, elas podem ser usadas de maneiras combinadas, de maneiras isoladas, né? Mas aqui, essas são as principais ferramentas, né? O que eu queria até começar esse tema falando para vocês uma coisa que acontece muito lá no escritório, que eu acho super engraçado, que é o seguinte: chega um cliente dizendo que quer fazer uma holding. E aí, assim, eu poderia chegar e abrir uma holding, na verdade, é uma empresa, né? Ela pode ser uma sociedade anônima, pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma EIRELI. Holding nada mais é do que uma empresa que não tem uma operação direta. Ela tem como função ou segurar ativos, sejam financeiros, sejam ativos imobiliários, ou participar de outras empresas. Então, basicamente, essa é a definição de holding. Mas ela nada mais é do que uma empresa. E aí, eu sou curiosa, né? E sempre pergunto, mas por que você quer criar uma holding? E aí a gente vai entendendo os motivadores. E muitas vezes a gente até chega na conclusão de que a holding não é o instrumento adequado para o planejamento sucessório que aquela pessoa está querendo. Ou seja, no fundo, ela está querendo fazer um planejamento sucessório. E aí a gente começa, a partir daí, a cavar, a entender os motivadores, a entender a composição da família, a entender a composição do patrimônio para sugerir a ferramenta mais adequada. Porque, por exemplo, se ela tem basicamente ativos financeiros, né, provavelmente não vai valer a pena ela constituir uma holding, porque vocês devem saber que a tributação dos ativos financeiros numa empresa, seja ela holding, seja ela não holding, ela é altíssima, tá? Vai de 38% a 34%, dependendo se for lucro real ou lucro presumido, tá? Se você tiver esses rendimentos na pessoa física, você tem uma tributação de 15% a 22,5%, tá? Então, poxa, será que não vale a pena a gente usar um outro mecanismo para administrar e para planejar a sucessão dessa liquidez? Será que não vale a pena a gente pensar em outras ferramentas, como, por exemplo, uma previdência privada, como Camila mencionou, para a administração da liquidez, tá? E aí, falando de previdência privada. Exatamente, que o VGBL, o regressivo, pode chegar a 10% depois de um determinado período de tempo, né? E no PGBL, que ele é progressivo, mas ao mesmo tempo você consegue deduzir até 12%. Então, é super vantajoso. Além de... Só uma observação em relação ao PGBL. Existe uma tendência de vários estados, né, já em tributar pelo ICD, que a previdência privada, qual é a questão? Ela tem um caráter de aplicação financeira e seguro. O seguro não é tributado pelo ICD, né, pelo imposto de doação. E aí já existe uma tendência de vários estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, de tributar, inclusive Pernambuco, de tributar a Previdência, né? E aí os tribunais desses estados, inclusive também o STJ, já se manifestou no sentido de que o PGBL ele tem um caráter de aplicação financeira. O VGBL já tem o caráter de seguro. Então, a tendência hoje dos tribunais é tributar o PGBL pelo ICD e não tributar o VGBL. Então, veja, uma questão que parece simples, né? Vou escolher PGBL ou VGBL. Isso já traz um reflexo na sucessão, né? Pelo menos por hora, pelas decisões que a gente tem. Essas legislações estaduais não estão sendo consideradas constitucionais, né? E aí tem sido afastado, pelo menos em relação ao VGBL, a tributação pelo ICD. Exato. Então, a gente vai sempre analisar, né, o caso concreto para ver se é o caso, por exemplo, de sugerir que não é nem algo jurídico, estrito sensu, não é nem algo que a gente vai fazer, mas que a gente vai sugerir como veículo mais adequado, né, a constituição de uma previdência privada, dependendo do caso, para várias finalidades, independente, inclusive, da tributação, que é uma coisa que realmente vem evoluindo e vem mudando nos últimos tempos. Então, é importante estar sempre monitorando antes de abrir a previdência, escolher qual modalidade, entender que ela ainda assim tem uma vantagem algumas vantagens bem importantes, tá? Independente da tributação, no momento da sucessão, porque aqui a gente está falando da tributação do ICD, que é a tributação que incide
no momento da sucessão, né? Que é essa tributação que Camila mencionou, que está começando a ser cobrada em alguns casos. Mas, independente disso, ela tem outras vantagens, como, por exemplo, a liquidez imediata. Então, no momento da sucessão, esse valor ele já é liberado para os beneficiários sem ter que passar por um processo de inventário. Às vezes, até viabilizando o pagamento do próprio imposto do restante do patrimônio que ainda não foi transmitido. Bom dia, tudo bem? Eu me preocupei com relação à tributação da holding, principalmente quando a gente fala na holding de participação. Mesmo com a distribuição de dividendos, estaria tributado por essa valor enorme que você falou, de 30 e alguma coisa por cento no lucro presumido ou real, na distribuição de dividendos, na origem da receita. Pronto, deixa eu te explicar. Não é a tributação dos dividendos que a gente está falando aqui, certo? É a tributação dos rendimentos financeiros, tá? Então, só para ser mais claro, que talvez sua dúvida seja de outras pessoas. Essa tributação que eu mencionei, que ela vai de 38%, pode ir de 38% a 34%, dependendo do regime, é a tributação que o rendimento financeiro daquela aplicação vai sofrer dentro da holding. Depois que isso foi tributado e você distribui os dividendos, até o dia de hoje, dividendos não é tributado. A gente já não sabe amanhã como é que vai ser. Acho que isso vem antes do aumento do ICD. Né? Tô achando também. Mas, só para esclarecer tua dúvida, tá bom? Aí, bom, voltando ainda para a Previdência, então tem essa vantagem importante de ter a liquidez imediata, né? Tem a outra vantagem interessante também, que pode ser interessante, que ela não integra, digamos assim, a legítima. Como ela tem uma natureza de seguro, de apólice securitária, a legislação entende que ela não precisa respeitar aqueles quiões que a gente tanto aprende, já ouviram falar que X% tem que ir para a esposa, X% tem que ir para os herdeiros, enfim, né, que são os herdeiros necessários que a gente chama. Ela sai dessa lógica. Você pode destinar como beneficiário um herdeiro só, uma pessoa que nem é herdeiro necessário, tá? Naturalmente que a gente não deve utilizar a Previdência como um veículo de burla, assim, um exemplo, vendo tudo que eu tenho, casos que já foram desconsiderados. A pessoa vendeu tudo que tinha, botou na Previdência e colocou a amante como beneficiária. Cara, isso vai dar problema, entendeu? Não é isso que eu estou falando. Mas você consegue ter um pouco mais de liberdade, né? O exemplo que eu dei foi bem cruel também, mas só para vocês entenderem que também isso não vai suportar fraude, né? Não é, a gente ri assim, mas infelizmente acontece. E aí... Janinha, compartilhe suas experiências sobre isso. Vamos ouvir. Bom, aí tem o seguro também, que é um instrumento não jurídico que a gente tem sugerido, dependendo do caso, como algo complementar. Sim, e a Previdência ela também pode ser um elemento de proteção patrimonial, no sentido de que, também não sendo utilizado de maneira fraudulenta, ela é entendida como uma verba alimentar, ou seja, aqueles recursos que você vai tirando da Previdência. Eu já comecei o resgate da minha Previdência, já estou na fase de resgate. Esse recurso, existem várias decisões que entendem que isso é uma verba impenhorável. Então, existe também essa segurança, porque tem uma natureza de quase que salarial, de realmente assistência complementar, né? Então, também tem essa proteção. Em relação ao seguro, também é um instrumento interessante que algumas famílias escolhem usar. Ainda de maneira até mais segura do que a Previdência, é considerado uma verba não tributável pelo ICD, tá? Isso aí realmente bem mais claro. Não existe ainda questionamento, digo ainda porque, né, no Brasil a gente está sujeito a mudanças de interpretação todo dia, mas hoje não existe esse questionamento de que uma apólice de seguro de vida vai ser tributada, que o resultado, que o prêmio, né, vai ser tributado pelo ICD. Isso não foi levado ainda em questão. Essa verba também ela não responde pelas dívidas do espólio, isso é super relevante. Poxa, às vezes a gente tem aquela família que tem uma empresa que está em situação um pouco complicada. O que é que a gente sabe? Aquilo que a gente recebe como herança, beleza, a gente recebe o ônus, mas recebe o bônus. Exato, recebe o bônus, mas recebe o ônus também, né? Então, o seguro ele sai um pouco dessa lógica. Ele não seria atingido por dívidas do espólio. E também é impenhorável. Então, e também sai dessa lógica dos herdeiros necessários. Você pode colocar como beneficiário quem você quiser. Então, tem algumas vantagens importantes, né? Bom dia a todos, eu sou Andréa Soares, do Safra Private Banking.
Eu acho que um bom ponto também para a gente ressaltar, assim como estávamos falando há pouco tempo, é que há alguns estados, isso são decisões extremamente recentes, então é muito importante, há que se notar com muita atenção, e é evidente que aqui também estamos para assessorá-los nesse sentido, acerca dessa mudança, né? Nessas alíquotas, também de mudanças no que tange ao entendimento dos colegiados superiores. Então, ainda que nós tenhamos, de fato, usado tais instrumentos com objetivos de proteção patrimonial, de maior organização, precisamos também atentar às decisões estaduais, até porque agora, recentemente, temos passado por alguns casos em que foi necessário ajustes e defesas mais sólidas por conta do entendimento de algumas secretarias. Então, é muito importante que se faça É um entendimento administrativo, né? Que é o primeiro ponto. E aí, no judiciário, você consegue, de fato, tem conseguido, dentro desse cenário, para seguro e para VGBL, pelo menos, tem conseguido reverter. Mas tem casos, por exemplo, que chegam no STJ. Então, até lá você está, né, discutindo. O seguro é mais estável, assim, tende a ser mais estável de toda forma, até porque a decisão do STJ, e essa decisão do STJ foi importante porque ela tende a consolidar o entendimento, né? E aí ela inclusive afasta o VGBL, a tributação do VGBL por ser similar ao seguro. Então, ela entende ali também que o seguro não está sujeito, né, óbvio, enfim, a indenização, e que o VGBL também não. Então, a gente espera que com essa decisão, que foi do ano passado, se não me engano, isso tenda a se... Bom, gente, aí a gente falou agora de alguns instrumentos financeiros, mas indo um pouco para os instrumentos jurídicos de estrito senso, né? Então, a gente tem a conhecida doação, tá? Acho que todo mundo que pensa em planejamento sucessório já pensou uma vez em doação. Isso, às vezes, até traz algumas angústias para o doador, por diversos motivos que a gente vai conversar no próximo tópico, que são o porquê postergamos, né? Que, basicamente, os herdeiros estão preparados para receber aquilo, eu estou pronto para abrir mão do poder, né? Enfim. Mas a doação, ela é um instrumento importante do planejamento sucessório, não é o único, ele não precisa ser feito de maneira imediata, mas é importante entender que ele existe e que ele pode ser utilizado ao longo do processo. Eu sempre falo que o planejamento sucessório, ele pode ter várias etapas, dependendo de quando você começa ele, né? Às vezes, se você começa ele num momento bem antecipado, que quando a gente for discutir qual o momento, eu acho que o momento é quando você começa a constituir patrimônio, tá? Acho que quando você começa a construir patrimônio, você tem que começar a pensar, esse patrimônio eu não vou viver para sempre, um dia ele vai ser transferido, deixa eu já organizar ele de uma maneira eficiente. Não quer dizer que eu compro e dou no mesmo dia, mas quer dizer que eu já comecei a pensar numa organização patrimonial que faça sentido, que facilite depois essa sucessão, né, Mari? Gabi, às vezes eu tenho uma sensação também que doação ficou um pouco como holding. Sabe aquela solução pronta que às vezes não faz sentido, mas que vira moda? Eu vejo também muita gente tendo que desfazer holding, porque muitas vezes não é a melhor solução e foi por esse caminho sem exatamente... enfim, ser exatamente a necessidade naquele caso. E parece que a doação também tem um pouco esse viés, assim, fazer doação como se fosse a única solução, o único caminho, né? Não sei se isso é verdade. Eu concordo plenamente, e eu acho que a doação, ela exige um alinhamento, ela exige uma preparação de quem vai receber aquele patrimônio. Então, doação não é nada óbvio, né? Eu acho que pode ser utilizado, se for bem recomendado, se o caso exigir, se o momento for certo, é uma ferramenta legal, mas não é a única e não deve ser utilizada sempre. Gabi, né? Só um porém também que eu acho que é importante, Gisela. Preparar as famílias para essa doação, né? Muitas vezes você tem que entender como é que os filhos estão casados, como é o regime de casamento, se tem testamento, se não tem, porque tudo isso se comunica, né? Outras coisas também que a gente tem visto muito são herdeiros muito jovens, com grandes valores, ou de liquidez, ou patrimonial, e não sabem lidar com isso. E aí, a partir do momento que a família faz a doação, aquilo ali, ele já está tocando a gestão dele. E como é que é essa gestão? Né? Será que ele sabe do que ele está fazendo? Será que ele consegue hoje ter discernimento, né, de que esse patrimônio já é uma antecipação e que ele precisa perpetuar isso porque ele ainda é jovem e que se ele não cuidar bem, isso pode se acabar? Né?
Exatamente. E quais são as consequências também, depois para a gente conversar, quais são as consequências disso na carreira desse jovem, no desenvolvimento profissional desse jovem? Às vezes a gente, como pais, a gente tem uma preocupação, quer dizer, a maioria dos pais tem uma preocupação com a educação dos filhos, com a formação. Será que a antecipação de uma herança numa idade muito jovem, com um patrimônio significativo, que impacto isso tem também no desenvolvimento dessa pessoa, né, na carreira profissional, enfim. Não estou dizendo que tem impactos negativos necessariamente, mas é uma questão para a gente conversar e debater. Está nos dilemas aí que a gente... Mas existe como, né? O mais importante é dizer que existe como, e a antecipação permite essa preparação, né? Porque isso vai cair no colo dele, invariavelmente. Então, você pode participar do processo, né? Você, como fundador, enfim, como conhecedor, pode participar desse processo, ou pode deixar ele depois lá sozinho, né? Assim, o não fazer também é escolha, de deixar isso, você só não vai ver, né, o que vai acontecer, mas... É isso aí, Mila. E aí, falando de doação, a gente normalmente não, dependendo do cenário, mas muitas vezes a doação ela é utilizada até em conjunto com a holding. Então, primeiro a gente trabalha numa estruturação de organização do patrimônio. Então, poxa, a pessoa tem muitos imóveis, tem muitas empresas. Vamos organizar isso em holdings, em empresas que vão condensar esse patrimônio, né? Então, a gente, dependendo do caso, pode até fazer uma holding só para concentrar a participação em outras empresas. E a gente pode escolher fazer uma outra holding só para concentrar os ativos imobiliários, por exemplo, e outros ativos de baixo risco, tá? Às vezes o patrimônio não é tão grande assim, não justifica criar duas, então a gente cria uma só e pode até ter um certo ganho fiscal em juntar as duas, porque aí quando você for colocar os imóveis dentro, você pode não pagar ITBI, dependendo do caso. Então a gente vai estudar caso a caso e sugerir a criação de 1, 2, 3 holdings conforme o caso. E aí dentro dessa holding, e tocando, acho um pouco no ponto de Gisela, você consegue gerir e prever uma estrutura de decisões, uma estrutura de governança que promova esse alinhamento, que promova essa preparação, que garanta que decisões importantes, por exemplo, não vão ser tomadas só por uma pessoa, que vão ser decisões que vão precisar ser colegiadas, que vão ser discutidas, levadas a uma reunião, né? Então, tudo isso é pensado no momento da constituição da holding. E aí, naturalmente, com essa estrutura, o próprio doador ele se sente mais confortável em, de repente, aí sim, seguir para uma doação. Tá? E aí, completando, a doação ela pode contar com algumas cláusulas que a gente chama de cláusulas restritivas ou de cláusulas de proteção. Então, a doação ela não precisa ser plena. Tá? Eu não preciso doar tudo e não ter nada para mim. Eu posso doar e reservar aquilo que a gente chama de usufruto para o doador. Tá? E esse usufruto, quando a gente está falando de cotas de uma empresa, ele se traduz em duas partes, digamos assim. Ele se divide em duas partes. O usufruto, que a gente chama econômico, e o usufruto político. Tá? O usufruto econômico é o direito de receber os frutos econômicos daquela holding, daquelas cotas que você doou, que são os dividendos. Tá? Então, toda vez que houver uma distribuição de lucro, esse lucro ainda não vai para o teu herdeiro. Esse lucro vai para você enquanto você estiver vivo. Você pode até colocar o direito de acrescer para o seu cônjuge, tá? Que na sua falta, o usufruto que era seu, ou era metade seu, vai ficar integral dela. Ou seja, só na falta dos dois é que ele passaria a pertencer aos herdeiros. E tem o usufruto político, que é o direito de continuar votando. Então, com essas duas ferramentas, você consegue até doar, já fazer a transferência, já começar esse processo de transição, de engajamento, querendo ou não as pessoas, aqueles herdeiros já passam a ser donos, né? Então já vai incutindo esse sentimento de dono, já podem participar das reuniões de sócios, já devem ter alguma função naquela empresa, não necessariamente de administração, mas sócio também é uma função, também tem direitos, também tem deveres, né? Só compartilhar uma experiência. A gente tem um caso que eles não puderam vir também para compartilhar, mas que o fundador, ele doa parte das participações integral, ou seja, uma quantidade pequena, e interessante que isso já vem sendo feito há algum tempo, então ele vai aumentando isso à medida em que ele se sente mais confortável. E a outra parte, sobre a outra parte ele tem usufruto, né, político e econômico, enfim, então
que ele também, às vezes, eu renuncio ao usufruto dessa quantidade de ações. Então, isso foi um processo, de fato, gradativo, né? E aí, de educação mesmo, né? Dos herdeiros. É bem interessante esse caso, e você vê que eles estão imbuídos. Tem uma parte que está em testamento, ou seja, a gente usa todas as ferramentas, basicamente, de um planejamento, nesse caso, e os herdeiros eles vêm sendo totalmente preparados para assumir. Falando ainda um pouco do que é um dilema, né, a questão do poder e essa história do usufruto, existem outras alternativas também, como, por exemplo, a gente tem, tanto em limitada quanto em SA, a possibilidade de a gente ter participações especiais. Na limitada seriam as cotas preferenciais e na SA as ações preferenciais. Essas ações e cotas, elas podem ter direito de voto diferenciado. Muita gente acha que a ação preferencial não tem direito de voto. A ação preferencial pode sim ter direito de voto, não tem nenhum problema. E aí podem, inclusive, funcionar como golden shares. Então, você pode, em relação a determinados temas que você, fundador, acha relevante, dizer, isso aqui, para passar, tem que ter aprovação, minha aprovação. Então, basta a minha aprovação, né, para alguns. E aí, quando se sentir confortável, resgata essa ação e resolve a questão, né? Então, assim, existem muitas ferramentas à disposição, né, para dar o conforto em relação a essas questões que aparentemente são um obstáculo, né?